Olá, meu nome é Fábio Luiz Geroni, eu sou diretor da Santo André Distribuidora Industrial e gostaria de fazer uma constatação com você. Vamos imaginar uma estrutura de telhado. Vamos imaginar um telhado que ele tem o banzo inferior, o banzo superior, os montantes, as diagonais, as terças, os contraventamentos e por cima de tudo isso a gente coloca uma telha. Eu te pergunto, será que a gente poderia substituir tudo isso por um único elemento, a própria telha? Mas eu te digo o seguinte, se seu telhado ele tem entre 4 e 17 metros, você pode fazer essa exata aplicação utilizando as telhas autoportantes da Santo André. Nós temos 3 modelos de telhas autoportantes. Nós temos as A120, as A259 e as A440. A 440 a gente utiliza em casos um pouco mais raros, portanto nós vamos falar bastante da A120 e da A259. E a gente pode fazer uma pergunta, será que eu substituindo todo esse telhado, toda essa estrutura por um único elemento, será que eu vou ter resistência? Será que eu vou ter um telhado forte? E aí eu te digo o seguinte, você acha que a Casa da Moeda precisaria ter essa característica? Pois a Casa da Moeda do Brasil ela é feita com as telhas A259 da Santo André Distribuidora Industrial. E vou te dar mais um exemplo. A gente tem um cliente que é a Verde Sistemas Construtivos, que ela é especializada em fazer, sabe o quê? Casas de detenção. Você se pergunta, casa de detenção eu tenho que tem que ter um telhado muito forte para evitar a fuga, para ser resistente, para não ser facilmente rompido. Pois é, eles utilizam, sabe qual material? As telhas A120 e as telhas A259 da Santo André. E aí eu faço uma outra pergunta. Será que esse telhado ele é longevo? Pois eu te digo o seguinte, nós temos 2 aplicações bastante interessantes. Uma delas é o CEAGESP, que foi feita em 1969, há mais de 50 anos. E ele está lá, forte, firme e resistente ainda hoje, depois de mais de 50 anos. Por sinal, ele tem um projeto para que desmonte ele e libere a área dele, mas foram lá todos esses anos resistindo às intempéries, a todos os acontecimentos que rolaram, e ele está lá forte e firme. Eu vou te dar um segundo exemplo. Nós temos uma obra que eu fui até recentemente, foi semana passada, lá que nós estamos fazendo uma reforma na parte interna dele, vai ter agora guichês feitos em light steel frame que a Santo André vai fornecer, mas da rodoviária de Santos. E Santos, lembrando, ela está no litoral, portanto bastante atacada por salinidade, pela maresia, e está lá desde 1969, forte e firme. O telhado está lá, nós vamos fazer a reforma interna, mas a parte do telhado inteirinho, do jeito que ele está lá. E sua obra também pode ser forte e longeva, como essas 2 que eu acabei de mencionar. E vamos raciocinar agora. Quais tipos de obra que eu posso estar utilizando as telhas autoportantes? Então, eu vou te fazer um convite. Eu vou fazer essa apresentação em 4 episódios. Nós vamos falar no primeiro episódio sobre obras de grande porte. E eu vou te falar que a gente tem uma obra do Google. Pois é, o Google fez um hub em São Paulo, na Praia Grande, em Itanhaém, por sinal. Tá? E ele houve uma especificação, é um case bastante interessante, veio uma especificação europeia para a utilização de telha A259 e sabe quem que foi a empresa procurada para fazer isso e foi contratada? A Santo André, pois o hub lá de Itanhaém é feito com a telha A259 da Santo André. A gente tem, no segundo episódio, nós vamos falar sobre construções de agronegócio. Nós vamos ver uma construção que a gente fez na AgriShow em 2018, a gente fez uma construção de 17 metros por 20 em apenas 5 dias. A construção foi feita em 5 dias e a gente utilizou que material? A telha A259 da Santo André. No
No terceiro episódio, nós vamos falar sobre construções residenciais. Pois é, você pode utilizar na sua garagem, na sua construção da sua residência, as telhas autoportantes da Santo André. E no quarto episódio, nós vamos falar especificamente, tecnicamente, como que a gente faz essa instalação. Você vai perceber que isso é uma forma bastante simples, forte, resistente e muito inteligente de se construir. Você deve estar super curioso para ver essas aplicações das telhas autoportantes da Santo André. Então vou te convidar, vamos assistir essa websérie porque ela está incrível, muito interessante. Vamos lá!